São difíceis os dias sem abraço. Porque abraço é paz. Abraço é conforto. Abraço é solidariedade. Abraço é eu também te amo. Momentos difíceis, momentos de dúvida, de angústia. Um abraço pode curar. Um abraço também pode esperar. Nós podemos preparar abraços. Podemos abraçar em pensamento. Podemos nos sentir abraçados pelas pessoas do nosso coração. No final das contas, viver é isso: cultivar o amor dentro e fora da gente. Manter aceso e circulando esse sentimento puro que todos temos. A emoção que carregamos nos faz vivos, nos faz merecedores e nos aproxima sempre. Juntos, abraçados, somos melhores assim. Pro Lar 50 anos, uma história de abraços pro lar da gente. Olá, eu sou a Giovana Erlo e essa é a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana e é com muita satisfação que eu dou andamento a este projeto junto a toda a comunidade de Galópolis, que deu muito apoio e colaborou ativamente para que uma nova etapa de preservação do patrimônio cultural, da memória e da identidade de Galópolis possa ocorrer. O podcast Memórias de Galópolis é baseado nas histórias de vida e narrativas que vocês, moradores do bairro, compartilham entre si oralmente e que acabam construindo a história local. Pensando nesta forma oral de transmissão de ideias, conhecimentos e tradições, tão presente aqui na localidade e que também orientou a criação do podcast, cheguei à seguinte conclusão: os sons são experiências sociais muito importantes na nossa comunidade. E mais do que o próprio som, o sentido por trás dele é fundamental para pensarmos a nossa história. Vocês já se perguntaram: quais são os sons de Galópolis? É essa pergunta que a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis busca responder, objetivando também o mapeamento das paisagens sonoras locais. E para tal, precisamos conversar sobre alguns conceitos. O ouvir, por exemplo, é diferente de escutar. Ouvimos tudo o que está ao nosso redor, mas guardamos somente o que nos interessa, ou seja, o que escutamos, entendemos, compreendemos e damos significado. Ao atribuirmos um sentido, até mesmo o ruído passa a ser visto como um som carregado de informações que dizem muito sobre nós mesmos e nossa relação com a sociedade. Ao prestarmos atenção na nossa própria escuta, também percebemos que nosso interesse não está no som em si, mas na sua fonte. Como os sons estão presentes em toda a sociedade humana, existem muitas fontes que os emitem. E aqui em Galópolis, todas essas fontes caracterizam a paisagem cultural que enxergamos. Isso é, todas as edificações criadas aqui para o trabalho e sociabilidade.
Se pensarmos nas paisagens sonoras que formaram e ainda formam Galópolis, podemos destacar alguns elementos, bastante evocados ao longo das entrevistas já feitas na primeira temporada, e também das que farão parte da segunda. Conforme eu os for destacando, tente fazer um exercício de imaginação. Estão prontos? O Arroio Pinhal, por exemplo, sempre esteve presente no bairro e organizou a criação da primeira indústria têxtil da região. As grandes rodas hidráulicas faziam a água passar pelas gigantes pás de madeira que provavelmente movimentavam as engrenagens de ferro. O passar das carroças levadas pelas mulas ao longo das poeirentas estradas de chão batido também era característico, pois levavam a produção de tecidos local para outras regiões. Com o passar do tempo, elas foram sendo substituídas pelos primeiros veículos automotores movidos a gasogênio, assim como a própria caldeira do lanifício, ambos montados na empresa de gasogênio local, e que passavam barulhentos pelas estradas principais da Vila Operária, já pavimentadas por paralelepípedos de basalto, extraídos das várias pedreiras próximas, que abriam grandes rochas manualmente ou as explodiam com dinamites. O constante barulho das construções também marcava a passagem do tempo, sendo na grande maioria das vezes uma constante na vila. As madeiras sendo pregadas para a construção das casas dos operários chão de fábrica e os tijolos de barro sendo assentados a fim de criarem as casas de alvenaria dos mestres tecelões, que se mantém de pé até hoje, eram presentes. O vigário rezava em latim até meados da década de 1950 na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, e também contou com a mão de obra operária, depois das longas jornadas de trabalho no lanifício. Os trabalhadores saíam com um apito da fábrica e entoavam canções em português e no dialeto italiano até tarde da noite, quando voltavam para casa e conversavam com a família. As crianças brincavam no Parque Ismael Chaves Barcelos, hoje Praça Duque de Caxias, e as cantigas de roda eram muitas, assim como as brigas para ver quem brincaria na gangorra do parque. Os ruídos infantis mesclavam-se ao barulho do chafariz, criado quando o parque passou à administração municipal. O mesmo parque, bem no centro da Vila Operária, recebeu muitos jogos de futebol, onde os times compostos por operários de diferentes setores da fábrica têxtil competiam entre si, em busca do almejado troféu. O espaço também recebeu as festas dos santos da paróquia, com destaque para a festa de São Pedro, que dava nome ao lanifício e emprestava suas chaves para seu logo, que ainda está fixado na chaminé sempre fumegante e visível de todos os pontos de Galópolis. O grupo de bolão era um verdadeiro estouro, e as canchas de bolão ficavam lotadas quando aconteciam os campeonatos municipais, e iam ao delírio quando as equipes de Galópolis ganhavam. As músicas eram diversas e agradavam diferentes públicos. Na verdade, a música sempre esteve presente no cotidiano dos galopolitanos, tanto com as bandas marciais da Escola Ismael Chaves Barcelos, com os bailes que eram quase de gala realizados na sede social do Círculo Operário, ou então na nova sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do distrito de Galópolis, que também foram palco para as muito frequentadas boates Dancing Days e Canto Quente, já nas décadas de 70, 80 e 90. As primeiras festas também contavam com o vinho produzido localmente, no interior da Vila Operária pela Vinhos Pranzo, ou vinham diretamente das cantinas dos produtores locais das léguas que compunham a região, como a terceira, quarta, quinta e parte da sexta légua.
Os galpões da indústria de vitivinicultura eram amplos e recebiam exposições regionais de produtos agrícolas. Os sons da indústria, da religiosidade e da sociabilidade eram e são muito interligados entre si por uma densa trama de significados. E eu jamais os poderia enumerar todos aqui. Mas o que eu gostaria de destacar é que estes são sons coletivos, sociais, e muitos moradores com certeza lembrarão deles ou mesmo pensarão lembrar, já que a memória costuma pregar muitas peças na gente, criando lembranças. Mas além dos próprios sons sociais, que ouvimos e caracterizamos como importantes para a comunidade, também existem os sons da nossa vida privada. Os sons que mais marcaram a minha infância, por exemplo, vão desde a abertura do desenho animado Caverna do Dragão, até o fundo sonoro do meu pai, ex-lenhador do lanifício de Galópolis, rachando lenha em casa com a motosserra, ou então a minha mãe, costurando casacos com a lã feita no lanifício também. Minha adolescência foi caracterizada pela descoberta musical de bandas de punk rock como The Clash, que é minha banda favorita até hoje, e pelo som ensurdecedor das salas de aula na troca de períodos. Foi nesse período em que eu comecei a fazer aulas de ginástica aeróbica na academia do bairro, que eu carinhosamente chamava de dança. E, requebrando sob os mais diversos estilos musicais, me apresentava anualmente no Festival de Danças da Academia Energia, onde eu fiquei conhecida como a pequenininha dançarina. Uma música que me marcou muito em uma das apresentações, acredito que foi no ano de 2010, foi a Staying Alive, do Bee Gees. Essa que aparece de relance na abertura do episódio e é clássica do filme Embalos de Sábado à Noite. Ela foi marcante para mim porque no meio da coreografia, a lá John Travolta, na frente de todo mundo, eu deveria tirar o casaco que usava, porque, claro, nós éramos um grupo de mais de 10 meninas trajadas a rigor para a ocasião. Então, nós estávamos usando um terno branco feito sob medida pela costureira Lúcia do bairro e uma camisa, no caso, de paetês roxos. Sim, imaginem isso. E na ocasião, um dos botões do meu casaco não abriu na hora certa. Na verdade, todo o som possui uma dimensão coletiva e outra individual, variando conforme nos deslocamos. Saindo de casa, andando na rua, indo ao trabalho, no próprio trabalho, voltando e permanecendo em casa ou, no meu caso, em uma apresentação para o bairro todo, onde eu passei muita vergonha. Se alguém de vocês lembrar do episódio, saibam que a pequena dançarina nunca mais usou casacos com os botões fechados. De toda forma, embora os conceitos de paisagem sonora ou memória auditiva não sejam uma novidade, eles são importantes para que pensemos e repensemos a história de Galópolis por meio do seu patrimônio imaterial, isso é, o não tangível ou palpável, mas que marcou e ainda marca muito a vida dos moradores da região. Os sons do mundo e de Galópolis também, é claro, podem ser afinados ou desafinados, urbanos ou rurais, mecânicos ou humanos, e na grande maioria das vezes eles soam de forma alta, quase ensurdecedora, ou de forma quase inaudível, mas constante. Alguns a gente ouve, outros a gente escuta, e outros acabamos por silenciar. Mas por que silenciamos ou apaziguamos ruídos? Por que valorizamos mais um som em detrimento do outro? Talvez por uma questão estética auditiva, por um som ser mais ou menos irritante ou agradável, por assim dizer, ou talvez para apagar uma memória
dolorosa, ou até mesmo para silenciar vozes que não condizem com a ideia dominante. O fato é que o som, para ser aceito como patrimônio cultural de determinada população, precisa ressoar por ela. E para que seja ressonante, ele tem que ser representativo desta comunidade. Para finalizar nosso primeiro episódio, eu pergunto a vocês: quais sons mais marcaram a sua vida? E na sua opinião, quais são as paisagens sonoras de Galópolis? Se você não souber a resposta, talvez você só tenha ouvido e não escutado de fato o seu entorno. Para remediar a situação, o processo é simples. Escute, entenda, compreenda e dê significado aos sons e às suas fontes. É importante escutar, mas também perceber outros elementos. Milton Santos ressalta que os espaços são formados por cores, movimentos, odores e sons. E assim, não podem ser apreendidos apenas com o olhar, mas percebidos através de todos os sentidos, porque eles são subjetivos e parte do imaginário social. Por isso, no próximo percurso que fizer por Galópolis, lembre-se de observar, escutar, cheirar e sentir com atenção, mas sempre respeitando as regras de prevenção ao Covid-19. Não se esqueça. E se não puder fazer esse percurso, não se preocupe. Nos próximos episódios, os moradores de Galópolis traçarão um mapa das paisagens sonoras locais e você vai poder ouvir aí na sua casa. Espero vocês para os próximos episódios da segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis. Até lá! Tchau!